Meu nome é Guilherme Capilano Zunella, eu sou o número 39 do 5º ano A diurno e, com base então na letra do meu nome, eu tenho que falar sobre 3 jurisprudências da extradição aqui no Brasil, certo? A primeira, e o caso mais emblemático que eu quero trazer hoje aqui, é a inédita extradição da Cláudia Sobral. Então, ela é uma brasileira que foi para os Estados Unidos, lá se casou e se naturalizou, e depois ela se separou, se casou de novo, e por fim, de forma repentina, ela veio para o Brasil. Após 2 anos da sua vinda, o Ministério das Relações Exteriores ele recebe um pedido de extradição sobre a alegação de que ela é a principal suspeita do homicídio do seu segundo marido. De pronto, indefere-se esse pedido, visto que, pelo artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal, a extradição de brasileiros natos não é feita. Porém, entre diversas medidas no STJ e, por fim, no STF, entende-se que ela perdeu sua nacionalidade, visto que ela requereu de forma voluntária a sua naturalização. E isso não comporta as exceções que estão previstas no artigo 12, parágrafo 4º. Então, a primeira que seria o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, e o segundo, a necessidade de solicitar para a prática dos atos da vida civil e para a permanência no país. A principal problemática é que em Ohio, onde ela praticou esse crime, o Estado prevê a pena de morte e prevê também prisão perpétua. Então, aqui no Brasil, isso não é previsto. Também foi tema de discussão no STF e entendeu-se que, em decorrência de haver um tratado entre os Estados Unidos e o Brasil, em respeito ao princípio da boa-fé e do pacta sunt servanda, bem como também ao artigo 96, inciso 3 da Lei de Imigração, quando a pessoa é extraditada, o réu é extraditado, ele não pode sofrer uma sanção que não existe aqui no Brasil. Então, o limite máximo seria a prisão de 30 anos. Lá ela foi condenada à prisão perpétua, porém com liberdade condicional em 28 anos. O segundo caso que eu quero trazer aqui seria de um vietnamita. Então, esse vietnamita, ele comete um crime do artigo 140 do Código lá no Vietnã, porém o ministro Gilmar Mendes, também em 2017, ele entende que essa extradição ela não pode ser feita, visto que não tem a tipificação da conduta aqui no Brasil. Seria mais ou menos um abuso de confiança para obtenção de uma propriedade. Ocorre que não tem como se tipificar isso aqui no Brasil. Não enquadra como estelionato, também não enquadra como apropriação indébita, visto que não é feito de meio fraudulento, induzindo ou mantendo em erro, e também não é feito de forma premeditada, certo? Então, entendeu-se pelo indeferimento. O terceiro caso, que eu gostaria de tratar também, é de um português. Então, achei interessante trazê-lo, visto que as pessoas que falam língua portuguesa, originários de países que falam língua portuguesa, têm algumas prerrogativas na Constituição. Entretanto, nesse caso, é um português que mantinha a relação com a brasileira. Após o término dessa união estável, ele começa a agredir física e verbalmente essa brasileira e a persegui-la. Ele é condenado lá em Portugal a 1 ano e 3 meses, só que ele está aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele é encontrado e passa a cumprir prisão preventiva e é solicitada a sua extradição. O ministro do caso é o Celso de Mello, e ele decide que a extradição deve sim ser feita, porque cumpre a dupla tipicidade, visto que aqui no artigo 129, parágrafo 9º, o crime de violência doméstica também é previsto, assim como lá, e não houve então o transcurso da prescrição, então ele pode sim ser extraditado. Embora tenha uma convenção entre os países de língua portuguesa que a extradição só é feita quando tem o seu limite de 6 meses para cumprir a pena lá, fazendo a detração aqui, que é algo que a República Portuguesa se comprometeu a fazer depois da extradição, fazendo a detração, já que ele estava preso por 6 meses, ele ainda teria que cumprir aproximadamente 7 meses. Então, essa extradição também foi deferida. Os números eu vou falar agora, então eu vou olhar, o 1462, 1504 e 1451, respectivamente. Tá, eu acho que é isso, e eu verifico a importância de se analisar caso a caso as particularidades para se decretar ou não a extradição.